Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Aprenda Licenciamento Ambiental e eu sou Adriana Guimarães, consultora ambiental aqui do canal. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Ambiental de segunda, toda segunda-feira às 18 horas. E hoje no nosso Papo Ambiental, na nossa conversa, a gente vai falar sobre licenciamento simplificado. Umas dicas de ouro para você que quer entrar no mercado ambiental e não sabe por onde começar. Aqui no canal Aprenda Licenciamento, a gente fala de uma maneira muito simples e muito prática, para independente de onde você esteja dentro desse Brasilzão, você poder entrar no mercado, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e, claro, ser feliz. Então aqui estamos presentes em todas as plataformas, a gente tem uma playlist no YouTube, a gente está presente no Instagram, no Facebook, no Telegram. Então não é motivo você não começar a trabalhar com licenciamento ambiental. Não adianta ficar inventando desculpa para não trabalhar com licenciamento. É só escolher o melhor canal e cair dentro. Lembrando que agora, dia 11 de janeiro, estaremos dando início à próxima turma, a primeira turma de 2022. Tá? Então você tem que fazer sua inscrição, ou então você ir lá no site aprendalicenciamentoambiental.com, lá você tem direitinho como é que faz para se inscrever na turma, e se inscrever e começar dia 11 na nossa primeira aula, que é a aula inaugural, onde eu dou um desafio, né, onde eu falo para você como vai ser o mercado e principalmente lanço já um desafio de 21 dias para você começar a fazer o seu licenciamento em 21 dias. Simples assim, tá? Seguindo todos os passos certinhos, toda a metodologia, você vai longe. Agora, se você quiser ir sozinho, não tem problema nenhum. Aqui no YouTube, no Google, você tem vários tutoriais que te explicam, que te ensinam. Mas, se você quiser ir com consistência, veja com um profissional que já está no mercado, que já trabalha com isso. Eu sou consultora desde 2013 e é melhor você ter uma assessoria, um direcionamento, um passo a passo de quem já está no mercado e sabe realmente o que acontece. Show? Então, enquanto o pessoal está chegando, eles não vão ouvir essas dicas maravilhosas, só você que está vendo essa live no replay. Será que eles vão sair na frente? Lembrando que semana que vem, dia 13 de dezembro, é a nossa última live ao vivo, tá? E nessa live, para você que quer entrar no mercado e quer entrar na próxima turma, vai ter uma condição especialíssima. De 13 a 17 da semana que vem, a gente vai ter uma condição super especial. Então, quem assistir essa live, quem tá pegando essa dica agora, já vai saber o que vai acontecer na semana que vem, tá? Vou dar só esse spoiler, vai ter uma coisa bem bacana, claro, para quem tem privilégio de informação, certo? Então, vamos começar a nossa live de hoje. Vamos arrumar aqui, de cá para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente tem que lembrar que nós temos um Brasil enorme, né, separado em diversas regiões, com um clima completamente diferente, cada região da outra, e assim como as regiões têm a sua característica, as suas caracterizações, a parte ambiental também tem. Cada órgão ambiental tem a sua autonomia. E quando a gente fala de licenciamento ambiental, apesar de muitos empreendedores, muitos empresários acharem que é novidade, o licenciamento ambiental ele não é novidade não. Ele é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente lá de 81. Exatamente, lá de 1981. Se você pegar a Política Nacional, você vai ver lá um dos instrumentos, além do zoneamento ambiental, além da qualidade ambiental, além do CTF, AIDA, tá lá o licenciamento ambiental. Então, como a gente tem a questão dos municípios, eles foram entrando bem depois dos estados, da questão de cobrança
do potencial poluidor, dos empreendimentos, o licenciamento municipal ele foi ficando, né? Ele foi demorando mais em comparação a 81 para estar acontecendo, mas ele já existe desde depois de 2010, logo em seguida da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, falta realmente uma informação, mas o licenciamento ele não é novidade, ok? Então, quando a gente tem um cliente que toma uma notificação e fala, mas isso é novidade? Não, não é não. O senhor me desculpa, mas inicialmente o licenciamento ele tinha um caráter corretivo, né? Um caráter punitivo, pois ele visava apenas os grandes empreendimentos. E a partir do momento que a gente tem o licenciamento chegando mais próximo das cidades, chegando mais próximo do público, ele tem um caráter corretivo. Eu sempre faço essa troca, mas é no sentido de, primeiro ele corrige, ele pune, ele é inserido para punir e depois ele vem para corrigir. Por isso que ele é exigido hoje previamente a instalação de uma atividade, né? Ou previamente uma ampliação, ou previamente ele é autorizado previamente do início da atividade, seja uma atividade nova ou seja uma atividade que vai se atualizar, que vai continuar o seu funcionamento. Por isso ele está corrigindo, ele tem esse caráter corretivo, mas não é novidade, não senhor. Então, o licenciamento ele é dividido entre simplificado, que são atividades simplificadas, e licenciamento ordinário, que nós não vamos falar sobre isso hoje, que são os outros empreendimentos, onde a gente requer um estudo mais aprofundado, dados mais aprofundados, estudos específicos para cada atividade. O licenciamento simplificado, o órgão ambiental, ele autoriza, né, de acordo com a viabilidade, de acordo com documentos que nós, consultores ambientais, ou o próprio cliente, sim, o próprio cliente pode fazer o seu próprio licenciamento simplificado. Ele vai ser responsável por todas as informações, assim como nós, que somos consultores, somos responsáveis pelas informações que nós apresentamos no documental. Então, quando a gente tem um licenciamento simplificado, ele atesta, né? O órgão ambiental, ele vê a viabilidade a partir de toda a documentação e ele aprova, né, baseado no zoneamento, aprova a localização, ele autoriza a implantação, que vai começar no caso de uma atividade estar em processo de implantação, ele autoriza a operação desse empreendimento, ele autoriza o empreendimento a estar funcionando, né? Só que nesse momento ele estabelece condições, que são as famosas medidas mitigadoras. Claro, se eu tenho uma atividade que ela já foi enquadrada como potencialmente poluidora, sim, ele vai precisar, durante o período de sua vigência da licença, ele vai precisar sim fazer apresentação e cumprir algumas medidas mitigadoras para que ele não aumente a degradação que a sua atividade faz, que a sua atividade propriamente dita executa no local onde ela está instalada. Então, para isso, são exigidas pelo órgão ambiental medidas de controle, certo? Que são as famosas medidas mitigadoras. E funciona igualmente em outras licenças. Então, qualquer tipo de licença, ele vai, de acordo com o potencial poluidor, de acordo com a autonomia do órgão ambiental, determinar quais serão essas medidas mitigadoras. A questão básica que a gente tem entre uma licença simplificada e uma licença ordinária, o licenciamento ordinário, é a simplicidade. No caso, são processos mais enxutos, onde o órgão ambiental entende que aquela determinada atividade não necessita de um estudo, de um escopo mais aprofundado. Dentro do formulário de enquadramento, dentro do termo de responsabilidade ambiental, ele consegue ali ter as informações necessárias para o funcionamento da atividade, né? Porque ali
nós consultores atestamos todas as atividades, tudo que acontece no estabelecimento. Por isso, a importância fundamental, primordial, de irmos até o estabelecimento para fazermos uma visita de campo, uma visita técnica, antes de passar o orçamento para o cliente, né? Essa questão do cliente que liga pedindo um orçamento por telefone. Ah, eu preciso fazer o licenciamento simplificado de um condomínio. Não é tão simples assim. É importantíssimo que nós nos desloquemos até o local para fazer essa consulta e essa visita técnica previamente a passar um orçamento. Quando nós temos o licenciamento simplificado no município, né? Porque agora, aqui no Espírito Santo, pelo menos, o que está acontecendo? O órgão estadual, ele delegou todas as atividades para os órgãos municipais. Então, a municipalidade, ele está com autonomia, né? Que geralmente é passada do órgão superior para o órgão do órgão superior para o órgão inferior, né, no caso de estado e município, nessa relação. O órgão estadual está acima na sua competência em relação ao órgão municipal e, nesse momento, ele passa todas as atividades que ele não vai mais delegar sobre elas para a municipalidade. E aí, quando o órgão ambiental entende essa delegação de atividades, qual é o parâmetro? De acordo com o Portal Nacional do Licenciamento, né, que você pode fazer a consulta pnla.ministério do Meio Ambiente, né, mma.gov.br, você faz lá a sua análise que está enquadrado como simplificado as atividades de pequeno ou micro porte, né, porte empresarial e baixo potencial poluidor. Então, se o órgão ambiental entende que um condomínio residencial vertical está enquadrado como baixo potencial poluidor e pequeno ou micro porte, aí ele naquela municipalidade ele vai ter aqueles estudos específicos, formulários específicos para serem preenchidos e entregues ao órgão ambiental. Quando a gente fala de licenciamento ordinário, aí as especificidades são diferentes, tá? A gente não está falando de micro ou baixo porte, de pequeno ou micro porte. A gente está falando de empreendimentos maiores. Então, quando a gente analisa a Política Nacional de 81, ela não menciona os municípios, ela não menciona o licenciamento simplificado. Ele vem mais tarde, na LC 140, o artigo 13, ele fala dos empreendimentos e as atividades. São licenciados, autorizados ambientalmente por um único órgão. Então, se a atividade vai ser licenciada pelo município, o processo inicia no município e termina no município. Não existe começar no município e terminar no estado. Se a atividade é enquadrada no órgão estadual, ela inicia e finaliza no órgão estadual, tá? Não existe essa troca de competências. Inclusive, todo órgão ambiental, ele tem uma tabela de valores. Por quê? Para iniciar o processo de licenciamento, para o órgão ambiental analisar as informações que serão entregues pelo consultor ambiental, ele precisa pagar uma taxa. Quem paga essa taxa é o empreendedor, é a empresa, ok? E aí, esse empreendedor, ele vai reportar, esse consultor vai reportar ao cliente o valor da taxa. Pode ser incluído no orçamento, você pode fazer um escopo único com todos os valores inseridos, ou então fazer separado para o cliente esse valor. Mas esse valor, por ser um licenciamento simplificado, existe uma tabelinha, né? Aqui no município usa-se uma taxa já pré-fixada, e aí você multiplica pelo número, pela tabelinha que está lá no órgão ambiental. Então, esse valor, nós consultores e os empresários, inclusive, podem ter acesso a essa informação para calcular. O que acontece de específico nesse caso do licenciamento simplificado
é em questão ao MEI. Quando a atividade MEI, ela é enquadrada como potencial poluidor e precisa realizar o licenciamento, o microempreendedor individual, que é o MEI, não precisa pagar abertura de processo. Aqui no município funciona assim. Então, se você vai fazer o licenciamento para uma atividade que lá no cartãozinho do CNPJ ele é microempreendedor individual, ele não necessita pagar taxa de abertura de processo. Beleza? Então, nesse caso, não tem essa necessidade. Ele vai fazer normalmente o processo dele e mais tarde você não vai ter essa exigência de pagamento de taxa. É um diferencial que pode reduzir o valor do trabalho do cliente, né? No seu escopo de serviço, você pode ter uma redução no seu valor. Agora, na CONAMA 237, o licenciamento simplificado, ele não é mencionado. O único estudo, né, no caso as licenças que são mencionadas na CONAMA 237, no artigo 8º, ele fala do licenciamento ordinário, LP, LI e LO. Ok? Aqui a gente está falando de simplificado. Porém, todos os estudos devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados. Para realizar o licenciamento, seja simplificado ou ordinário, precisa de profissionais legalmente habilitados. Então, esse profissional, né, o que vai ser responsável por essa atividade, ele tem que ter habilitação no seu órgão de classe. E o que é ter uma habilitação? Você tem que ter uma formação, seja uma formação técnica ou seja uma formação de graduação. Por quê? Porque você, como responsável técnico, você tem que ter um documento técnico para isso. Você tem que ter uma emissão de uma ART ou de uma RRT. Depende do que o seu conselho chama de responsabilidade técnica. Qual o documento que vai ser atrelado à documentação, garantindo que você tem capacidade técnica para estar respondendo por aquela atividade. E quando a gente fala de profissionais legalmente habilitados, é legalmente mesmo. Por quê? Esses empreendedores, vou ler aqui o parágrafo único do artigo 11 da Lei 140, da LC 140. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos no caput desse artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas no documental, sujeitando-se às sanções administrativa, civis e penais. Logo, se você é responsável técnico pelas atividades, pela atividade, juntamente com o cliente que está passando as informações para você, sim, você pode tomar um processo administrativo, um processo civil e um processo penal. Então, não vale a pena omitir nenhum tipo de informação. Essa é a importância primordial que eu vejo como profissional da visita técnica. A visita técnica in loco, ela é fundamental para a gente levantar todas as informações pertinentes àquela atividade, tendo em vista que o cliente não tem esse olhar técnico. Muitas vezes uma informação que para ele é completamente irrelevante, para a gente é extremamente importante no escopo do nosso preenchimento de formulário. Então, não deixa passar nenhum tipo de informação batido. Esteja sempre alerta para você preencher da melhor maneira o seu documental. Agora, em relação a você ser responsável técnico, você não pode ser responsável infinitamente por infinitas atividades, não. Existe um número finito para isso, tá? Você tem que entrar em contato com o seu órgão de classe e ver quantas atividades você pode ser responsável técnico. Juntas, né? Concomitantes. E isso vale denúncia no conselho, tá? Por quê? Existem inúmeros profissionais habilitados para fazerem esse tipo de atividade. Existem inúmeras empresas precisando de profissionais qualificados. Então, você não pode existir um monopólio, né? Não que não possa, mas existe um número finito de
de responsabilidade técnica. Senão seria muito fácil. Eu chego aqui na minha cidade, pego todas as atividades e sou responsável por todo mundo. Não é assim que a banda toca, não. Existe um número finito de responsabilidade técnica por profissional. Então, fiquem de olho nisso, porque isso é muito importante. Outra coisa muito importante quando a gente fala de licenciamento, é a questão de que antigamente eu ouvia assim: ah, mas você é arquiteta. Como que você vai fazer licenciamento ambiental? Só quem pode é biólogo e engenheiro. Hashtag só que não. Não. Quando você é habilitado pelo seu conselho de classe a realizar atividades de licenciamento ambiental, seja um relatório ambiental simplificado, seja um EIV, seja um PGRS, seja um PCA, o seu órgão ambiental, o seu órgão de classe, aonde você se formou, ele te dá respaldo. Logicamente que você tem que pagar a sua anuidade, você tem que estar em dia com o órgão, enfim, existem muitas coisas que nós profissionais temos que estar em dia, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que isso é uma coisa também muito interessante que vale uma live, e que a gente pode estar enquadrada e sim realizando o licenciamento simplificado ou o licenciamento ordinário. O licenciamento ambiental, ele não é única e especificamente para biólogos e engenheiros. Inúmeras atividades, inúmeros profissionais podem estar trabalhando nessa área. Então, vale entrar em contato com o seu órgão de classe e ver se você, como profissional, pode estar realizando. É claro que eu tenho bom senso e, como arquiteta, se precisar fazer um licenciamento de uma piscicultura, eu vou convidar um outro profissional, um engenheiro ambiental, né, ou qualquer outro ou engenheiro agrícola, enfim, vou convidar outro profissional da área para me auxiliar nesses estudos. Tem que ter o bom senso, tá? Não é porque eu, arquiteta, tenho atividades que eu não tenho muita afinidade, mas que eu posso sim chamar outros profissionais, fechar parceria e apresentar um trabalho de excelência. Por isso que eu falo que é interessante, falo muito para os meus alunos, que tem demanda, gente, tem muito trabalho, tem muita coisa para ser feita. Então, a questão de, eu não vou entrar no mercado porque já tem muita gente, eu não sei como eu vou entrar, eu não sei como é que eu vou oferecer o meu serviço, tudo isso você aprende passo a passo aqui no Aprenda. Por isso que o nome é esse, Aprenda. É para quem quer entrar no mercado, aprender como trabalha. Esse curso, ele não é voltado para quem já está no mercado há muito tempo, ele não é específico para quem já está muito gabaritado, é justamente para quem tem essa insegurança de começar. Não sabe como oferece, não sabe como faz uma proposta, não sabe como cobra. Então, assim, esse curso aqui, ele é para essas pessoas que estão querendo iniciar no mercado e não têm um direcionamento. Querem um passo a passo, querem um auxílio, querem um direcionamento e tá tudo bem. Porque existe muita demanda. E, fazendo mais um spoiler, quando o aluno ele termina o curso do Aprenda, ele se torna parceiro do Aprenda. Então, o que isso quer dizer? Se você mora no Mato Grosso, se você mora na Bahia, se você mora em Manaus e chega uma demanda para o Aprenda Licenciamento, eu vou direcionar para quem está mais próximo da localização da atividade. Então, depois que você termina, você se torna um parceiro do Aprenda Licenciamento Ambiental. Show de bola, né? Desse jeito. A gente vira uma família, vira um grupo muito bacana. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde os alunos trocam informações, onde sempre que tem uma informação bacana, ela é compartilhada com todo mundo e é muito, muito legal. Então, quando você tem essa questão de atividades a serem realizadas, não se prenda
a não aceitar a oportunidade, porque se você não tiver, né, no caso, uma atividade rural que eu não tenha tanta afinidade, eu vou sim passar para um colega, para um outro profissional que ele possa atender a essa demanda sem problema nenhum. E com isso a gente tem 2 profissionais numa atividade simples, né? Dependendo do enquadramento, claro. Outra coisa importante de se lembrar, como o órgão ambiental tem autonomia, não quer dizer que ele pense igual em todas as localidades. Muitas vezes, um licenciamento que aqui no município é visto como simplificado, em outro município pode não ser simplificado, ou possa ter outra demanda de documentação. Entende? Cada órgão é muito específico e autônomo. Por isso, entrar em contato sempre, sem vergonha, pedir o checklist de qual a documentação deve ser apresentada, o que eu preciso para começar a fazer, certo? Por onde que eu começo? Se o órgão ambiental tem um termo de referência, se ele tem uma documentação para me apresentar, se tem o caminho para eu começar a trabalhar na área. E eu simplesmente sou apaixonada pelo licenciamento. Cada dia que passa, pelas demandas e como é que eu posso dizer? Pela dinâmica mesmo do trabalho, eu fico extremamente encantada e vejo que eu estou no caminho certo. Porque tem pelos desafios que são apresentados. E aí, cada vez mais eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo e eu espero que faça sentido para você entrar para o Aprenda, porque a gente terminou agora a 7ª turma. Lembrando que dia 11 de janeiro começa a 2ª turma. Então, a partir de 10 de dezembro já vão estar as inscrições abertas. Você pode se inscrever ou então me chamar por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, entrar no YouTube também, na nossa playlist. Não tenha vergonha, só chamar que a gente responde. Ir no site aprendalicenciamentoambiental.com e fazer parte dessa nova turma que começa a 1ª turma de 2022, a primeira já em janeiro, ok? Lembrando também que semana que vem, dia 13, é a nossa última live ao vivo, ok? Depois, nas outras 2 semanas, eu vou gravar um material e disponibilizar aqui para você não sentir saudade de mim no final do ano, mas eu vou tirar uns dias de descanso. Eu vou tirar umas folgas. Olá, Rodrigo, aluno chegando aqui. Vou tirar umas folguinhas e semana que vem tem muita novidade na nossa live do dia 13. De 13 a 17 a gente vai ter um material muito bacana para estar apresentando. Um diferencial. Lembrando que a gente vai ter um módulo novo e que os alunos que estão ainda... Boa noite! Os alunos que estão ainda em andamento com o acesso à plataforma vão fazer esse curso, tá, Rodrigo? É sobre Lei Geral de Proteção de Dados e eles vão poder acessar juntamente com os novos alunos. Os alunos que já passaram vão ter um preço especial, um valor especial para estarem tendo acesso a esse material. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados agora na próxima turma. Então, assim, tá imperdível. O curso vai estar bem redondinho, vai estar bem bacana. E é isso. Rodrigo, eu falei hoje sobre licenciamento simplificado. Você tem alguma dúvida? Pergunte. Já começou a trabalhar? Ou ainda está na empresa? Diga-me. Eu achei estranho. Não, né? Então tá bom. Ainda está na empresa. Então é isso, querido. Muito obrigada pela sua presença. Já estamos finalizando aqui a nossa live de hoje.
Muito bem! Início da consultoria em janeiro, muito bem. Fantástico. Então, já estamos finalizando por hoje. Semana que vem tem mais às 18 horas aqui no Aprenda Licenciamento Ambiental. Então, ótima semana. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigo.